Olá, queridos mamães e crianças. Agora nós vamos fazer a receitinha doce. A receitinha doce é um coringa. Por que a gente diz coringa? Ela caberá para muitos tipos de torta. Por isso que eu escrevi na receita: torta básica. Massa de torta doce básica. Por quê? Porque realmente vai servir para fazer muitas tortas. Quer fazer uma torta de morango? É esta base. Quer fazer uma torta de limão? É esta base assada de maneira diferente, que eu já explico para vocês. Quer fazer uma de maçã, uma de abacaxi? Tem milhões de maneiras de ser feita esta tortinha, que nada mais é do que esta base de tortinha. É uma base crocante, como se fosse uma bolacha. Fica muito boa esta massa e de uma simplicidade muito grande. O único aprendizado para a aula de hoje, queridos, será a maneira de fazer, a maneira de montar. Porque, quanto aos ingredientes, como eu digo sempre para vocês, é só misturar tudo isso. É só misturar tudo isso, amassar e colocar um pouquinho na geladeira para que ela descanse, para que fique mais maleável depois para eu trabalhar com ela, correto? Então, vamos iniciar a nossa tortinha. Primeira coisa, eu trouxe uma forminha bem pequena, bem pequena não, do tamanho delas, né? Porque eu poderia fazer uma grande, que eu tenho uma aqui. Onde está? Onde está? Eu levei, tá aqui. Eu poderia fazer uma torta grande, eu poderia fazer menor do que essa. Essa daqui é uma tortinha média, tá? Aí, para festas, por exemplo, a gente faz aquelas tortinhas bem pequenininhas e fica uma beleza, uma tortinha de morango, uma tortinha de maçã, né? E as de hoje serão assim, olha, não posso virar muito, porque senão elas caem, ó. Tá bom? Para vocês verem, e eu já explico como que nós vamos chegar nisso. Bom, misturei tudo isto da receita, já disse para vocês, não tem problema qual é a ordem que vocês vão misturar. Deu esta massinha bonita aqui, ó. É uma massinha que eu vou dizer para vocês, amanteigada. Já expliquei que quando eu falo massa amanteigada, é uma massa que vai bastante gordura, ou vai bastante manteiga, ou vai bastante óleo, ou vai banha, vai algum tipo de gordura bastante. Por isso que ela fica como fosse uma bolacha. Olha que fácil. Como é uma massa amanteigada, eu praticamente nem preciso untar, mas por segurança eu passo uma manteiguinha no fundo e na lateral da forma, faço uma bolinha, olha que simples, não preciso nem de pauzinho de macarrão para abrir essa massa, de tão maleável que ela é. Fiz a bolinha, estiquei no fundo e fiz o fundo da nossa tortinha. Fiz o fundo. Agora eu vou fazer a lateral. De que jeito? Eu vou pegar mais uma bolinha, vou fazer como se fosse um nhoque bem fininho, bem bonitinho, e vou colocar em volta da massa. Ó, coloquei em volta da massa e agora
Olha, vocês estão vendo? Pus o fundo, pus a lateral e agora com um garfinho eu vou dar aquele jeitinho de uma lateral da maioria das tortas. Olha como fica bonitinho. Aí eu faço buraquinhos no fundo da massa para que ela asse bem. Ó, monte de buraquinhos. Estão vendo? Deu para vocês verem? Tá melhor aqui, ó? Então tá bom, ó. Assim, agora eu vou ensinar um truque que eu aprendi com um cozinheiro famoso. É um truque para que esta bordinha não enche e fique feia. Olha como a minha ficou boa. Ficou um espaço grande para rechear. Se eu não colocar isso que eu vou colocar agora, esta parte também vai crescer e vai perder a forma de tortinha. Olhem o truque que faço. Pego uma tirinha de papel alumínio, amasso esta tirinha. Este truque vale milhões. Olhe por quê? Porque a massa vai ficar lindinha. Lindinha com jeito de torta bem feita. Eu simplesmente coloco na lateral coloco o papel alumínio. Não precisa apertar muito, não precisa apertar muito. Só determinar, ó, levemente, para determinar o espaço que a massa tem de crescer. Porque se eu não colocar nada, a bordinha da massa vem tudo para dentro, porque cresce, tem um pouco de fermento na massa, ela consequentemente irá crescer. Aí, depois que eu assei, ó, essa daqui tá assada. E eu trouxe ainda com o papelzinho, deixa eu chegar bem perto, ó. Eu trouxe ainda com o papelzinho, que fica muito simples. É só eu ir tirando. Eu vou devagarzinho retirando o papel e ela fica com a bordinha. Olha que fácil. Vou desenformá-la para vocês verem. Ó, a minha forminha é daquelas que tem fundinho, tá? Mais fácil de desenformar. Olhem que belezinha que ficou a casca. Tirei o papel alumínio da volta e agora irei recheá-la, tá bom? Como a receita de hoje é a massa, é a base, o recheio eu trouxe apenas um para exemplificar para vocês. Trouxe apenas um, mas vocês poderão variar do jeitinho que vocês quiserem. Então, nós vamos rechear uma para vocês aprenderem. Vou pôr aqui bem perto da câmera para vocês verem. Eu vou rechear igual a estas daqui. Primeira parte, um creme. Que creme? Um creme de confeiteiro que eu já tenho a receita no canal. É só vocês procurarem. Um creme de confeiteiro já geladinho, coloco na base. Ó, coloquei na base o creme de confeiteiro, tá? Neste creme, eu até coloquei uma casquinha de limão, que dá um sabor especial. Se vocês quiserem saborizar com baunilha também pode, mas eu preferi neste aqui colocar uma casquinha de limão. Daí eu venho com um doce
um doce de maçã. Posso colocar a maçã crua? Pode, mas não fica tão bonito, sabe por quê? Primeiro que a maçã no forno vai escurecer, vai ficar muito rígida na hora de vocês darem um bocado nesta tortinha. Então, o que vocês fazem? Fazem um leve docinho de maçã da seguinte maneira: descascou a maçã, picou do jeitinho que quis. Eu aqui, ó, piquei em fatiazinhas de meia lua, ó. Estão vendo? Fatiei a maçã, coloquei um pouquinho de limão, de suco de limão, para que a maçã não escureça e fique bonita assim. Um cravinho, um pouco de açúcar, não precisa colocar muito, um pouco de açúcar, tá? E deixo aquela maçã dar uma murchadinha. Quando eu percebi que ela deu uma murchadinha, eu faço uma mistura de amido de milho com água, jogo para que ela não fique com calda, ó, para que ela fique praticamente sequinha, para eu poder colocar na forma sem vazar e sem umedecer, o que é pior, porque essa casquinha é uma delícia. Essa casquinha é como fosse uma bolacha. Então, se eu colocar aqui a maçã nadando na calda, vai amolecer a casquinha e a torta não ficará boa. Se vocês quiserem parar aqui, já está ótimo. Gostam de uma canela? Pode pôr a canela em cima. Gostam de um melzinho? Pode pôr o melzinho em cima. Mas se quiserem continuar a rechear, como esta, por exemplo, olha esta. Esta tem uma geleia muito fácil. Compra uma geleia de morango, uma geleia vermelha. Põe umas 2 colheres numa panelinha com um pouquinho de água e faz esta caldinha com que? Com um pouquinho de amido de milho e engrossa esta caldinha desta maneira, ó, porque a geleia, eu posso usar a geleia, dependendo do tipo da geleia, eu posso usar a geleia direto. Mas como a minha geleia era muito líquida, eu preferi colocar numa panelinha e pôr um pouquinho de amido de milho e deixar a geleia mais compacta. Olha que bonito que ficou, além de dar um brilho para nossa tortinha. Então, se quiserem colocar a geleia, também pode. O que vai... Ah, e mais um recurso. Se quiserem simplesmente salpicar um pouquinho de açúcar de confeiteiro, também pode. Então, tem milhões de maneiras de fazer. Olha que tortinha apetitosa, não é? E se vocês quiserem fazer uma torta de limão, que algum dia eu vou ensinar aqui no canal, eu só pré-asso ela, eu não deixo chegar neste nível de assada. Aqui tá assada total, olha, ó, no fundo, na frente, aqui tá assada total. Mas se eu quiser uma torta de limão, que nas próximas aulas eu ensinarei a vocês, aí já é um pouco mais trabalhosa, então eu precisarei fazer aqui com vocês. Mas enquanto vocês quiserem uma torta de outras frutas, do tipo morango, posso pôr o morango
ao natural, sem abafar o morango pode. Por quê? Porque o morango é mais macio, pode. O abacaxi eu posso colocar ao natural? Não. Por quê? Porque ele tem que ser feito o que eu fiz com a maçã. Colocar no fogo, deixá-lo murchar um pouquinho e colocar um pouquinho de amido de milho misturado com água, fazendo um creminho para que o abacaxi não solte água e umedeça a nossa massa, a nossa base. Gostaram da receita de hoje? Até a próxima!